Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amados irmãos, gostaria de mais uma vez estar compartilhando com vocês uma palavra de salvação, uma palavra de edificação, uma palavra vinda diretamente do trono do Senhor. Amados irmãos, sabemos bem que a palavra de Deus afirma dizendo que se o homem se calar, as pedras clamarão no lugar dele. O que o Senhor quer dizer, amados irmãos, que se um dia você que foi chamado para fazer a obra, você, meu irmão, minha irmã, que foi chamado para evangelizar, você que foi chamado para pastorear, você que foi chamado para louvar o Senhor, você que foi chamado, meu amigo, minha amiga, para ser um obreiro da casa de Deus, você que foi chamado para abrir um culto, limpar um salão, você que foi chamado para ser área de Cristo Jesus, e devido, amados irmãos, o escarnecimento da humanidade, do povo de Deus, você também se deixou escarnecer. Então a palavra de Deus quis dizer, se você que eu preparei para anunciar o meu evangelho, deixar de anunciar o meu evangelho, deixar de levar as boas novas, eu então enviarei os meus anjos até as bocas de fumo, enviarei os meus anjos até os terreiros de macumbaria, eu mesmo, eu, o Senhor, o arrebatarei as minhas ovelhas, eu mesmo, Senhor, apacentarei as minhas ovelhas, ajuntarei elas no aprisco, para que entre elas eu levante pastores para que possam apacentá-las. Então o Senhor Jesus está nos mostrando aqui nesta passagem que é necessário, amados irmãos, nós cumprir aquilo que Ele ordenou. Então eu estou aqui para a glória de Deus, para cumprir o meu chamado, qual o Senhor me levantou por evangelista. Amém? Então, amados irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, aleluias, glória a Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo, amados irmãos, 1, versículo 19 a seguir. Glória a Deus. Isaías, aleluias. Capítulo 1, aliás, capítulo 1, versículo 18 a seguir. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve branca. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Então vemos aqui, amados irmãos, o nosso Senhor, o Deus de Israel, o Deus de todas as nações, o Deus de todas as criaturas, o Criador de todas as coisas, o Deus que criou tudo e por nada foi criado. Ele afirma dizendo, amados irmãos, que se os teus pecados forem vermelhos como um escarlate, amados irmãos, os teus pecados podem ser um pecado de sangue, um pecado de adultério, pode ser um pecado que levou alguém a perder a própria vida. Seu pecado pode ser um pecado de prostituição, minha irmã. Seu pecado pode ser de rebelião. Você pode ter se rebelado contra o seu Criador, contra o Senhor teu Deus. Você pode ter deixado por um momento, deixar de acreditar na palavra de Deus. Você pode ter pisado nas escrituras de Deus, mas desde que tu não esteja blasfemado contra o Espírito Santo de Deus. Se tu se arrepender ainda agora, ainda hoje, os seus pecados tornarão brancos como a lã. Então, amados irmãos, e a palavra de Deus afirma dizendo ainda mais, e se ouvir a minha voz e obedeceres os meus mandamentos, comerão o melhor dessa terra. Quando a palavra de Deus nos afirma dizendo, referente ao se ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos, comerás o melhor dessa terra. A palavra de Deus está falando o que, irmãos? Nós temos que refletir nisso. Os falsos profetas adoram usar esta palavra para te enganar, para nos enganar. Eles gostam de pregar, às vezes você vai pregar para a pessoa, mas meu irmão, você está buscando muitos bens material, meu irmão. Você deveria se contentar com o que tem.
Pede Deus contentamento, é melhor que pedir Deus prosperidade. Amados irmãos, eu fico meditando, estava aqui conversando com a minha esposa na virada de ano. Estávamos aqui sobre esse terraço, após chegarmos da igreja. E falei com ela, amor, imagina só quantas pessoas que devem estar hoje trancadas dentro de casa, deprimida, porque queria virar o ano adquirindo uma casa de 300 mil reais. E só está com 200 mil reais no banco. Então está deprimido porque tinha determinado, traçou para si que ainda este ano ia adquirir um veículo zero, ia adquirir uma mansão, uma casa e não conseguiu. E quantas pessoas que devem estar nesta madrugada, amor, nessa virada de 2017 para 2018, contando testemunhos, louvando a Deus nas vigílias e falando, irmãos, eu tive um ano abençoado, maravilhoso. Eu pedi a Deus um barraquinho de 2 cômodos e o Senhor me deu um barraco de 4 cômodos, meu irmão. Eu pedi a Deus um barraquinho de 1 cômodo e o Senhor me deu um barraco de 2 cômodos, banheiro, irmãos, e uma área de tanque. Amados irmãos, não estou te convidando você a ter uma vida de miséria. Eu estou falando para você aprender a se contentar, meus irmãos. Às vezes, quando nós temos humildade para pedir a Deus algo, Ele nos dá além daquilo que nós pedimos. Mas às vezes nós se ensoberbece, a ganância, nós queremos pedir a Deus coisas grandes demais. E os falsos profetas gostam de pregar isso. Ah, nós servimos um Deus de coisas grandes. A coisa maior que Deus criou para nós, amados irmãos, foi Cristo Jesus, que Ele enviou para poder fazer aquele sacrifício vivo na cruz do Calvário e nos dar a maior prosperidade, a maior bênção que um ser humano pode ter, que são poucos que vão alcançar, que é a salvação. Mas os falsos profetas, eles gostam de tirar esta palavra, Isaías 1,19, para anunciar, para te estimular a buscar prosperidade, essa teoria da prosperidade, a te estimular a buscar bens financeiros, bens, amados irmãos, materiais, coisas vãs, passageiras dessa terra. Mas eu venho usar esta palavra para te estimular a comer o melhor dessa terra. Ah, irmão, nós temos que comer o melhor dessa terra, nós trabalhamos, nós temos que comer picanha, filé mignon, nós temos que comer isso, aquilo e outro, e nos melhores restaurantes não é nada disso. Os filhos do diabo, os filhos das trevas, eles comem o melhor dessa terra fisicamente. Os melhores bovinos são deles, meus irmãos. As melhores peças de carne são deles, os melhores cortes. As verduras, os legumes, os frutos sem agrotóxicos são deles. Os animais criados, amados irmãos, ali acompanhados de veterinários, com alimentos ricos em proteínas, ricos em vitaminas adequadas e apropriadas para aquele animal. Eles comem o melhor dessa terra, meus irmãos, se fosse olhar isso. Porque você não vai encontrar um cristão milionário, um cristão cheio de Espírito Santo de Deus milionário. Porque a palavra de Deus fala que é muito mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Se você consegue passar um camelo no fundo de uma agulha, meu irmão, você consegue passar um camelo no fundo de uma agulha, minha irmã? É o mesmo que eu falar, você só vai casar o dia que pousar um Boeing sobre o terraço da minha casa. Não tem como um Boeing pousar aqui. Então, amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo está tirando a esperança de um milionário herdar o reino dos céus. E quantos pastores milionários você conhece que ostentam taças de ouro? Podia vender uma taça daquela e distribuir de cesta básica aqui, ao lado da minha casa, ao meu redor. Quantas famílias necessitadas, inclusive eu. Mas só que os falsos mestres, eles estimulam nós, usando a palavra de Deus, por discernimentos carnais. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus fala, e se ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos, tu comerás o melhor dessa terra. Sabe por quê? Porque quem ouve a voz de Deus, ele lê Bíblia. Quem ouve a voz de Deus, ele se alimenta. Porque a voz de Deus, a palavra de Deus é o próprio Jesus. E o Senhor Jesus Cristo afirma dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a fonte de água viva. Então, meus irmãos, se Jesus é o pão do céu, e quando nós vamos ceiar, amados irmãos, a palavra de Deus fala, o Senhor Jesus Cristo fala que aquele que comer da minha carne, ou seja, aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, tem parte de mim. Mas aquele que não come do meu corpo e nem bebe do meu sangue não tem parte de mim. Então nós vemos bem claro que o melhor alimento que tem de se comer nessa terra é o corpo de Cristo. E quantos bilionários não participam da ceia de Deus? Então eles não comem o melhor dessa terra.
O melhor dessa terra é a palavra de Cristo Jesus, é você pensar nela, meditar dia e noite, ter prazer na lei do Senhor, você ter prazer de andar na doutrina, você ter prazer de ser reconhecido como uma serva de Deus, como um servo de Deus, aleluias. É você ter prazer, meu irmão, de sentar na sua mesa com seus filhos no dia de domingo e ter um arroz e feijão no prato. Mas você sabe que foi Jesus que colocou. É você ter prazer, é na lei de Deus, não no que você está comendo, não no que você está vestindo. A palavra de Deus está falando não onde você está morando. Se o seu prazer for sua casa, vai chegar um ponto que não vai ficar pedra sobre pedra. Se o seu prazer for sua saúde, você pode perder sua saúde. Porque Deus pode te provar com saúde para você herdar o reino dos céus. Porque o Senhor Jesus Cristo afirma dizendo que se os teus olhos se escandalizar, é melhor que arranque ele e lança para fora, do que ter os dois e ir para o inferno. Tem momentos que Deus vai permitir nós chegar num leito de hospital para abrir mão da vaidade. Porque às vezes ali nós estamos fazendo tudo que agrada a Deus, mas nós estamos presos à vaidade. Deus permite a irmãzinha adquirir uma enfermidade, o irmãozinho, lá no leito do hospital, não vai querer passar batom, não vai querer se maquiar, não vai caçar pintar os cabelos. Ela só vai ter pedindo Deus perdão e misericórdia. Perdão e misericórdia, ela vai estar pura. E às vezes ali naquele leito de hospital mesmo o Senhor recolhe ela. Então, meus amigos, aí a palavra de Deus fala: se ouvires a minha voz e obedecer os meus mandamentos, comerás o melhor dessa terra. Glória a Deus. E nós vemos ali, amados irmãos, no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, o Espírito Santo de Deus estimula o profeta Amós a profetizar. Então o Espírito Santo de Deus toma a boca do profeta Amós e anuncia dessa maneira para o povo de Israel: e haverá grande fome na terra, aleluias. Aí o povo já pensa: não, vai faltar o frango, vai faltar o boi cevado, vai faltar o arroz, o feijão, o pão, a manteiga, né? Tá tão comilão, tá tão carnal que só pensa em comer. Não sabe o que é jejuar, o que é orar. Aí fala: haverá grande fome na terra. Imagina o espanto dos glutônios, né? Dos que praticam glutonaria. A irmãzinha que não aguenta mais jejuar, o irmãozinho, né? E haverá grande fome na terra. Já toma um espanto. Aí o profeta: calma. É uma fome superior a essa que você está imaginando. Eu não estou falando de fome de pão e nem sede de água. O profeta já fala através de Deus. Mas sim da palavra de Deus. Igreja. Ele fala: então haverá grande fome na terra, não fome de pão e nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Aleluias. Mas, irmão, o evangelho de Cristo está crescendo. O movimento gospel está expandindo no Brasil, está uma benção. Tem Justin Bieber converteu, Priscila Alcântara converteu. Eduardo Costa está falando agora do evangelho. A Xuxa converteu. Quantos famosos estão convertendo, irmãos? Esse é o engano que está hoje em dia. E as almas ainda continuam com fome, porque o que eles estão ouvindo não é palavra de Deus. Você não vê aonde eles congregam falar que a sensualidade é pecado, a imoralidade, a lascívia. No livro Amados Irmãos de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, a palavra de Deus fala: o fruto meus irmãos, o fruto do Espírito é as obras da carne. E o Senhor Jesus anuncia bem claro ali, através do apóstolo, que, amados irmãos, os que praticam a prostituição, o adultério, a lascívia, a sensualidade, os que praticam a feitiçaria, a idolatria, meu irmão, a avareza, os que praticam a mentira, os cães, amados irmãos, todos esses ficarão de fora do reino de Deus. E nós vemos jovens com roupa cavadinha, de leg, saia curtinha, pernão de fora, induzindo os jovens à prostituição, ao adultério. E, amados irmãos, então a palavra de Deus fala que ia ter uma grande fome na terra. Então o Senhor falou que se o homem ouvisse a voz dele e guardar os mandamentos dele, o homem ia comer o melhor dessa terra. Mas o homem deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir as fábulas, os contos. Quem nunca ouviu essa? Uma certa jovem estava no ponto de ônibus, estava decidida a cortar o cabelo. Veio uma criancinha muda e tocou no cabelo dela. E de repente a mãe falou: tira a mão do cabelo dessa criança, dessa jovem, minha filha. E a criança de repente falou: mãe, olha que lindo o cabelo dela.
E a mãe começou a chorar e a jovem, eu não estou entendendo por que a senhora está chorando, porque a minha filha não falava, ela encostou no seu cabelo e começou a falar. Ai, irmão, você duvida que Jesus tem poder para curar, salvar, libertar? Não, meus irmãos, eu já contemplei cabelo crescer 3, 4 centímetros na minha frente, na sede mundial da IPDA lá em São Paulo. Eu tinha por volta dos meus 12 anos de idade. O missionário Davi Miranda, sem impor a mão de longe, ele orando, e o cabelo da jovem começou a crescer na minha frente, diante dos meus olhos. Lá na sede mundial da Igreja Pentecostal Deus e Amor, em São Paulo, eu vi o missionário Davi Miranda, o saudoso missionário Davi Miranda, pregando o Evangelho de Cristo. E ali, pessoas vomitavam pedras, sapo, cobra, alfinete, agulhas, cabelo, obras de magia negra diante dos meus olhos. Eu vi paralíticos andar. Inclusive, a minha irmã foi ressuscitada por Cristo Jesus. Quando aceitei Jesus, eu fui curado de glaucoma, tumor na cabeça. Eu sentia dor em todos os meus ossos, que o pecado causa enfermidade. E Jesus me curou de tudo isso. A minha esposa, ela tinha falta de ar, coração disparado, tinha dia que ia ficar com secador de cabelo, aspirando o nariz. E Jesus curou ela, então eu creio. Mas só que a diferença, você ouve na IPDA, os irmãos dando testemunho do que Jesus fez. E eles dão endereço, nome, bairro e cidade. E essas fábulas você não vê um milagre tão grande. Quem nunca ouviu a do policial? O homem ouviu a voz de Deus, mandou ele pregar no ônibus. Ele foi pregar no ônibus. Chegando no ônibus, tinha um policial sentado. Ninguém sabia que ele era policial. E uma criancinha. E aquele homem pregando. Aquele policial mandou o homem calar a boca. O homem não calou, continuou pregando. O policial sacou a arma e falou com ele, se ele não calasse a boca, ia dar um tiro na boca dele. Mas aí, de repente, a criancinha pega e fala, pai, não faz isso. Não faz isso não, pai. E o pai começou a chorar. E guardou a arma. E aquele homem falou, mas por que o senhor está chorando? Porque meu filho não falava e agora está falando. Jesus tem poder fazer isso? Tem, meus irmãos, mas cadê o endereço, o nome desse cidadão? Você ouve isso mais em locais que prega, mas não vive. Então eles não contemplam mais milagre. Então tudo que eles ouvem, eles passam para frente. Não conseguem operar um milagre diante dos olhos de todos, através do poder do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus fala que no fim do tempo, o homem ia escarnecer da palavra de Deus. Ele ia trocar um Deus incorruptível por imagens e semelhanças de homens, de répteis e quadrúpedes. Eles iam começar, amados irmãos, a adorar deuses corruptíveis, homens, mulheres. E nós vemos aí fangóspel. Então nós vemos a grande fome, jovens ressequidos, jovens desidratados da palavra de Deus, sensíveis. Jesus nos treinou, meus irmãos, a ser rejeitado. Jesus nos treinou, ainda ele falou em João 15. Não te preocupes, porque o mundo vos aborrece. Porque também antes de ti o mundo aborreceu a mim, porque eu não é o servo melhor do que o teu Senhor. Se o teu Senhor foi perseguido, rejeitado, caluniado, tu também serás. Jesus nos chama, amado, para sermos rejeitados pelo mundo e para que nós também rejeitemos o mundo. As nossas obras vão ter que aborrecer o mundo e o mundo vai ter que nos aborrecer. Nós vamos ter que ver o ímpio ouvindo uma música e nós ficar tristes por ouvi-lo ouvir. E o ímpio vai ter que ouvir nós ouvir uma música e ele ficar aborrecido. Porque as nossas músicas afrontam o pecado. Por exemplo, como Jair Pires canta, é como a folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Tá vendo aí? Você não vê isso? Esses louvores mais. Olhei para mim saia, eu não pude encontrar poder para me salvar, poder para me salvar. Mulher de calça esporte lá no céu não vai entrar. Por isso que agora eu canto assim. Tá entendendo, meus? Esses louvores você não vai ouvir mais. Então, meus irmãos, vamos fazer o resumo. A palavra de Deus está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, 19, que se ouvires a minha voz e obedecer os meus mandamentos, comerás o melhor dessa terra. E a palavra de Deus fala ainda mais, amados irmãos, no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, que se haverá grande fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas sim de ouvir
a palavra de Deus. Então, nós estamos nesse tempo. Nós vemos heresia, nós vemos anatemismo, nós vemos teoria da prosperidade, da cura, do casamento restaurado, da família restaurada, da libertinagem, do pastor homossexual, da pastora sapatã, do levita gay. Nós vemos a era agora, amados irmãos, do ecocentrismo. Nós vemos, amados irmãos, os encontros ecumênicos, uniões de igrejas doutrinadas com igrejas libertinas. E na medida que você mistura o café com leite, não dá para separar mais. E aí nós estamos vendo. E as almas ressequidas, com fome, você vai pregar para um jovem, dar uma palavra de repreessão, exortação para ele. Nossa, você está me julgando, irmão. Você está julgando, cuidado, você não é juiz, você não pode julgar, não. Mas nós temos que anunciar o evangelho à luz da palavra, igreja. A palavra de Deus fala que no livro, amados irmãos de Romanos, que nós temos que ser um pregador irrepreensível, para que as pessoas olhem por nós e não tenham o que criticar, não tenham o que apontar. Mas nós temos que exortar com toda a temperança, longanimidade, amor e doutrina. Sem santidade o homem jamais verá a Deus, minha irmã. Sem santidade você pode prosperar, sem santidade você pode ter um bom casamento, sem santidade você pode receber a cura divina. Sem santidade você pode até falar em línguas, que tem um monte falando por aí. Mas só que você não vai poder herdar o reino de Deus. Você vai ter poder ver Jesus, porque naquele dia todos os joelhos se prostrarão diante de Jesus. Mas a Deus você não vai ver. Capaz de Deus sabe que sem santidade ninguém verá a Deus. E quantos pecadores já viu Jesus? Quantos pecadores já abraçaram Jesus? Quantos pecadores que tocaram nas vestes de Jesus? Quantas pessoas que estavam ali, por exemplo, os 10 leprosos, eles viram Jesus. Apenas um decidiu seguir. Mas até eles chegarem até Jesus, eles estavam sujos, imundos. Mas a Deus eles não viram. Nós vemos Deus através de Jesus. Mas o Todo-Poderoso ali, de olho nu, você não vai ver sem santidade. Então nós vemos que lá na frente, no livro de Apocalipse, capítulo 10, João Evangelista, amados irmãos, a palavra de Deus fala que ele foi levado em espírito, não na carne. E ele foi levado em espírito ali, ele estava preso por causa do testemunho de Cristo, do Evangelho de Cristo, na ilha de Patmos. Ele não estava preso porque ele meteu as caras com a mulher do próximo. Ele não estava preso porque roubou, porque matou. Ele não estava preso porque ele estava enganando, abriu igrejas para enganar com medismo, oferta, votos. Ele não foi preso, igreja, porque ele estava praticando estelionatário. Ele não foi preso porque ele estava dirigindo alcoolizado. Não, nada disso. Ele não foi preso por isso. A palavra de Deus fala que ele foi preso por testemunhar o evangelho de Cristo sobre a terra. Essas palavras de afronta que provoca ira na sociedade. Essas palavras de afronta ao pecado que vai mostrar a nudez do governo, vai mostrar a nudez dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, falsos pastores, com 2, 3 casamentos, jovens beijando a boca antes de ser casado em prostituição, ainda sendo líder de células, de grupos jovens, filhos do diabo que não se convertam. Então, amados irmãos, é esse evangelho que afronta o homem. Ninguém vai te matar você se você apoia a sensualidade, não, meu irmão. Ninguém vai te matar você porque você apoia o divórcio, 3, 4 casamentos, não. Ninguém vai te perseguir por isso, não. Isso é do mundo, você vai estar agradando o mundo, você não vai estar aborrecendo o mundo. Jovem, ninguém vai te perseguir porque você usa bermudinha, não. Ou que você prega que bermudinha não tem nada a ver, que Deus quer o coração. Então, meus amigos, a palavra de Deus fala que então ali João Batista, aliás, me perdoe, ali João Evangelista foi levado em espírito. Então a palavra de Deus fala que ele encontrou-se com um anjo. E ele ficou ali diante de um anjo, e ele viu aquele anjo com um livro na mão, e ele olhou e disse, e agora que faço eu? Aí uma voz falou com ele. Cristo falou com ele, tá vendo esse livro aí na mão do anjo? Pegue esse livro, engula-o, para amargo ao teu ventre, mas será doce como o mel na tua boca. Então nós vemos, quando nós recebemos uma palavra de repreensão, de santidade, ela causa em nós um embrulho, uma certa rejeição quando nós praticamos aquele ato pecaminoso, dá vontade de desligar, parar de ouvir, dá vontade de sair da igreja, não é isso? Na fase de libertação é assim.
Mas depois que você ingere esta palavra, depois que você ingere a santidade, aí você põe ela em prática na sua vida, você tem prazer de falar nela, assim como eu falo hoje em dia. Hoje em dia eu posso pregar que assistir televisão é pecado porque o Espírito Santo me convenceu. Eu já senti esse embrulho que você está sentindo agora. Eu era tão endemoniado quanto você que assiste televisão, estava tão em treva quanto você. Eu andava de bermuda, camiseta, brinquinho na orelha, cordão no pescoço. Eu era tão endemoniado quanto você, minha irmã. Quanto você, meu irmão. Eu também gostava de futebol, era idólatra, assim como você. Então, amados irmãos, na medida que eu comecei a ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, eu comecei a ler, a meditar, a praticar a palavra de Deus. Hoje está doce como mel na minha boca. Se eu pudesse ficar 25 horas por dia, daria 1 hora extra. Pedir a Deus para aumentar 1 hora a mais no dia só para falar do Evangelho. Mas sabemos bem que muito falar causa enfado. Então nós vemos aí que no princípio, para resumir, no princípio o profeta Isaías, através de Deus, afirmou que, no livro de Isaías 1,19, que se ouvir a minha voz, ou seja, o Espírito de Deus falando, se ouvir a minha voz e obedecer meus mandamentos, tu comerás o melhor dessa terra. Quem ouve a voz de Deus come o melhor dessa terra. Não tem depressão, não tem desejo de suicídio, não tem desejo de matar, não tem desejo de morrer, não tem desejo de fugir, não tem desejo de desistir. Tem substância, tem potência, tem força, tem energia, tem temperança, longanimidade, mansidão, sabe esperar o tempo da prova, sabe, amados irmãos, confiar que a vitória vai vir, não tem medo do gigante, não tem medo do leão, do urso, da calúnia, mantém firme como os montes de Sião que não se abalam. Então nós vemos aqui, amados irmãos, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não vamos passar por esse deserto de fome que vai ter na terra. Porque o profeta já falou, através do Santo Deus, Deus já profetizou que vai ter fome, nós já estamos vivendo essa fome. O mundo gospel está crescendo, mas o verdadeiro, derradeiro, primitivo, puro, santo, imaculado de Cristo está diminuindo. As igrejas que pregam a santidade estão sendo evacuadas, estão esvaziando. Os mesmos que dizem que amam a Cristo são os mesmos que odeiam os que pregam o Evangelho de Cristo. Os mesmos que falam que acreditam em Jesus, que servem a Jesus e não doutrina de homem, desobedece quando o Senhor Jesus Cristo fala que qualquer que abandonar a tua mulher, se não por prostituição, e se apegar-se a outra, comete adultério. Quem é casado não prostitui, quem é casado adultera. Prostituição, meus amados irmãos, é para quem, amados irmãos, está noivo. Que ainda não casou, está noivo. O homem está noivo ali, aguardando o casamento, e de repente descobre que a sua noiva se relacionou com outro homem, ou vice-versa. Então ele pode chegar aos pais e pedir o divórcio. Falar, ó, estou divorciando, ou seja, eu estou me desligando da sua filha. Não vou mais me tomar ela como esposa. Ou não vou mais tomar o teu filho como marido. É isso. Mas quem é casado adultera. Eu tenho a minha esposa. Se eu trair ela um dia, que em nome de Jesus isso nunca aconteça, ou vice-versa, eu vou estar adulterando. Eu não posso me apegar a outra mulher enquanto vida a minha esposa tiver. Ela não pode se apegar ao tronco enquanto vida eu tiver. Isso é se ela realmente ama Cristo, igual você fala que ama. Ah, irmão, irmão, não sei o que, irmão, e eu já sou casada, já tenho filho. Jesus não veio para destruir a família, irmã. Deus também não vai destruir uma família e construir outra. Ele vai restaurar a que está destruída. Ele vai reconstruir a que está destruída. Ele vai prevenir que a que está ali interligada, a que está ali em união, que desuna. Ele já vai mostrar que de hipótese alguma ele aceita na palavra dele. Ele tem repúdio. Romanos 7 afirma. Coríntios 6, 7 também afirma. Mateus 19, todas as escrituras afirmam que o Senhor repudia o adultério. Apocalipse 21, versículo 8, para Deus fala: os adúlteros não terão parte com Deus, os prostitutos, você jovem, que na igreja levita canta até com eco, mas na escola é uma piriguete, sai passando a mão de todo mundo, deixa a pombagira te usar. Você, meu irmãozinho da calça coladinha, que pratica sensualidade, não vai herdar o reino dos céus, meu irmão. Estou falando você por amor à sua alma, à sua vida. Não vale a pena, igreja, a gente perder tempo dentro de um lugar
A gente perder tempo dentro da igreja, se não está disposto a ouvir a palavra de Deus e obedecer os mandamentos. O reino de Deus é para quem anda em santidade. É para quem, amados irmãos, crucifica a própria carne. É para quem abandona o mundo, desliga do mundo. Quantos homens têm coragem de abandonar a mulher com 5, 6 filhos para se apegar a outra, mas não tem coragem de abrir mão de um adultério, de um relacionamento extraconjugal para agradar Jesus? E Jesus falou bem claro que aquele que amar o teu pai e tua mãe mais do que a mim não és digno de mim. É claro. Então, se Jesus manda nós abandonar até pai e mãe, se necessário for, até filhos, se necessário for, por amor do nome dele, do evangelho dele, vou dirá um amante, vou dirá um relacionamento extraconjugal, um adultério, uma prostituição, uma fornicação, um abrasamento, jovens se masturbando e cantando na igreja. Abra o olho, igreja. Tu está sendo enganado. Tu está sendo enganada, noiva de Cristo. Jesus te ama. Ele quer uma noiva santa, sem ruga, sem mácula, adornada para Ele. Então te prepare, igreja. Em breve Cristo há de manifestar nas nuvens para buscar os seus escolhidos. Então nós vemos aqui que a melhor coisa que você pode comer na terra, o melhor alimento que alguém pode te dar na terra é a palavra de Deus, é a luz da palavra. O melhor alimento que tem para o homem é a Bíblia Sagrada. Na medida que você se alimenta da palavra de Deus, depressão vai embora, tristeza, angústia, medo, insegurança, destruição, tudo vai embora. Amém, igreja? Então essas são as palavras que o Senhor manda falar neste momento, deixar para os irmãos refletirem. O melhor alimento dessa terra é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Então não cai nessa. Ah, você vai comer o melhor dessa terra? Não, meu irmão. Às vezes é melhor nós morrer como Lázaro, mendigando, cheio de chagas, como diz a parábola de Cristo, do que morrer como um homem rico e ir para o inferno. É melhor morrer como Lázaro. É melhor ser Lázaro. É melhor ser Lázaro. Bem melhor ser Lázaro que ser o jovem rico. Então, porra, irmão, desse evangelho libertino. O Senhor Jesus Cristo falou que nós temos que ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Ele não falou que nós temos que ser chamativo como um pavão e venenoso como uma serpente. Ele mandou astúcia, ser ligeiro, saber dar o bote certo, observar a presa, que é Satanás, e dar o bote certeiro para ele liberar aquela vida que está oprimindo com as drogas, com a prostituição, com o adultério, com a fornicação, o abrasamento, com o ódio, a ira, a vingança, feitiçaria, idolatria, avareza, engano, torpeza. Amém? Então fiquem todos em paz em nome de Jesus. Isso é só um vídeo para poder dar início aqui ao canal. Tem uns vídeos aí antigos meu. Se foi início da fé, eu ia apagar isso, mas decidi que não, que fica para testemunho, né? O quanto Deus abriu os meus olhos, né? Estava sendo influenciado por um falso evangelho. Então também queria me imitar ao mundo para poder conquistar o mundo. Você tem que imitar Cristo. Apóstolo Paulo fala através do Espírito Santo: só os imitadores de Cristo, assim como eu fui também. Ele não manda nós imitar ele. Você não tem que imitar o seu pastor, esse prostituto adulto. Você não tem que imitar a missionária da sua igreja, que nunca fez uma missão na vida, mas é missionária. Você não tem que imitar esse levita masturbador da sua igreja. Você não tem que imitar essa cantora adúltera, colorida, toda pintada. Não. Só os imitadores de Cristo, assim como eu fui. Ah, irmão, eu posso ouvir o louvor de uma irmã que se pinta? Se for espiritual, pode. Se passar pela luz da palavra, pode. A Bíblia tem que estar aqui, ó, entre você e qualquer pessoa que for chegar em você. A Bíblia é um filtro, aprende essa. Jesus é uma fonte de água viva. A Bíblia é Jesus. Jesus é a Bíblia. Jesus é a palavra que se fez carne e se tornou palavra e está em espírito entre nós. Então está aqui Jesus. Jesus é o filtro. Jesus é o filtro. Então a Bíblia vai filtrar. Se a água for suja, não vai passar por ela. Mas se a água for pura, você pode beber. Então qualquer pessoa que for chegar para pregar para você, que ó, você tem que ter a Bíblia no coração, na mente e na mão. Por isso, se passar aqui dentro qualquer profecia, revelação, pregação, receba.
Mas se não, aqui é uma espada de dois gumes, vai cortar, vai jogar por terra. Amém, irmãos? Fiquem para nós, Jesus. Então eu decidi deixar aqueles vídeos lá para testemunho, né? Aquela parte vermelha lá era onde eu tinha um bar. Depois vou contar meu testemunho, Deus permitindo. Mas é isso aí, igreja. Estou aqui apenas para edificar no Evangelho de Cristo. Não estou aqui para julgar ninguém. Já fui e sou um dos piores pecadores, porém arrependido. Amém? Cristo te ama, você já sabe disso. E fiquem todos em paz em nome de Jesus Cristo. Escreva, compartilhe o vídeo e aprenda que o melhor alimento que o homem pode comer é o corpo e o sangue de Jesus. O melhor alimento que o homem pode comer é a palavra de Deus. O melhor alimento que o homem pode receber nessa vida é o corpo e o sangue de Jesus. Amém, igreja? Então fiquem todos em paz.